Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Essa versão é a atualizada? É qual? NVI? NVI, ok. Então tá bom. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 42. Eu vou fazer o seguinte, como tem na tela aí o Salmo, a gente faz aí uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares, ok? Então eu vou começar lendo um, Igreja 2, e assim a gente lê o Salmo. Não é um salmo grande. E o tema que nós vamos trabalhar, que a gente vai falar, é lidando com perdas. Salmo 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A igreja, o 2. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, cataratas, cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Vamos ler agora todos nós o último versículo. Porque estás abatida. Repare que agora o salmista, ele faz uma pergunta para ele. Por que estás abatida, ó minha alma? Você já experimentou fazer um autodiálogo? Ei, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas? Nós vamos falar um pouquinho sobre perdas. Quero pedir que você abaixe sua cabeça um pouco, feche seus olhos. Pede o Espírito Santo para falar ao seu coração. Pede Ele para lançar luz. Pede, Senhor, mostra, revela, sonda. Talvez você está doente, está enfermo, está machucado. Você não sabe a causa. Sabe, a sonda de Deus pode entrar aí no seu coração. Deus pode lançar luz. Deus quer fazer isso. Põe a mão no seu coração comigo. Fala assim: Pai Celeste, que a tua palavra, ela fale mais uma vez no meu coração. E que ela seja como espelho. E que eu saia daqui, Pai, com essa visão, com a minha visão aberta. Tira as escamas dos meus olhos. Tira os tampões dos meus ouvidos.
tira as amarras da minha mente, as cadeias do meu coração. E, Senhor, que eu saia daqui, que eu saia daquela porta diferente do modo como eu entrei aqui, para a tua glória, para o teu louvor e para que a minha família seja mais curada, mais restaurada, e eu seja um agente dessa mudança, em nome de Jesus. Amém. A nossa vida é um grande laboratório. Uma das verdades assim mais interessantes e mais doídas, né? Por exemplo, eu aprendi que o sofrimento ele é um elemento muito forte na mudança. A nossa história, de algum modo, é um laboratório que Deus prepara para o nosso chamado. Você sabia disso? Deus não joga nada fora. Deus ele é um grande reciclador. E às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não sabe. Mais tarde, isso vai gerar alguma coisa. Eu vou contar rapidamente uma história. Essa história aconteceu há mais ou menos 20 e alguma coisa anos atrás. Agora, não sou muito bom de matemática. Minha mente não funciona matematicamente. Mas no dia 12 de outubro de 1989, aí uns 25 anos, é isso? Uns 25 anos atrás. Eu tinha 15 anos de idade. Daí já dá para você calcular a minha idade, né? 28, 40. Vou fazer 4.1 agora. 15 anos de idade. Minha família, meu pai, a vida inteira meu pai mexeu com essa área de petróleo. Não tem refinaria não, irmãos, mas transportava o petróleo. Hoje mexe com posto de gasolina. E muitos anos atrás, meu pai tinha uma empresa de distribuição de petróleo, caminhões e tal. E desde pequenininho a gente aprendia a dirigir. Lembro meu pai me pegando no colo, botando no colo dele para dirigir. Interessante como é que a gente repete os comportamentos. Hoje eu pego o meu filho, desde pequenininho também, ele senta no meu colo para aprender a dirigir. Na época, o meu irmão mais velho, ele queria aprender a dirigir o caminhão. 25 anos atrás, e um dia eu fazia essas viagens para fora do estado, aí ia ter uma viagem para Belo Horizonte, e o meu irmão queria ir nessa viagem e foi. E a estrada de Vitória, Belo Horizonte, é uma estrada muito perigosa, é uma das estradas mais perigosas do Brasil, mas é um trecho ali numa região de João Molevade, ali para BH, que é pior ainda. E nesse trecho, o caminhão se acidentou, não sabe quem estava dirigindo, fica um mistério. Mas nesse dia, era aparentemente um dia como qualquer outro, né? Eu acordei, eu me lembro que eu estudava no centro de Vitória, peguei o ônibus, fui para a escola, vou contar a história a partir da minha perspectiva. Voltei mais ou menos, chegava em casa por volta de 12:30, 1h. A casa dos meus pais era uma casa toda gradeada. E ali chego eu, com 15 anos, adolescente, né? Quando cheguei em casa, de repente veio aquela moça que trabalhava na minha casa num desespero completo. E quando ela veio até mim desesperada, ela falou assim: aconteceu uma coisa horrível com o seu irmão. E aí, ela falou: o que aconteceu? Houve um acidente, seu irmão está em coma. Imediatamente, anexo à minha casa, tinha um escritóriozinho. Eu vi meu pai sentado no telefone, meu pai e minha mãe sentados, e ali meu pai estava conversando com o hospital. E o hospital estava acabando de dar notícia do falecimento de um dos dois. Ele estava lá identificando, olha, a característica é assim, é mais forte e tal, aí identificou que era o motorista. Algumas coisas eu não me lembro, outras eu me lembro, algumas coisas a minha mente, tem coisas que até me falaram que eu fiz que eu nem sabia que eu tinha feito. Mas nesse ínter eu me lembro, meus pais pegando o carro, meu pastor na época chegando, pastor da família, levando a família para o aeroporto. Lembro ele parando o carro, minha mãe e meu pai entrando, minha mãe em um desespero muito grande. E aí nessa hora, o que eu pensei foi, vou orar. Mas não é porque eu orava não, na época eu era mais aborrecente. Mas nessa hora a gente lembra de orar, né? Eu subi lá em cima da minha casa, no meu quarto,
fechei a porta, dobrei meu joelho e comecei a orar. Senhor, tem misericórdia e tal, estava orando. E de repente, no meio da minha oração, o telefone toca, eu escuto o barulho do telefone tocar, o telefone tocou, e depois, passam uns 30 segundos, eu escuto um grito, um urro. E aí eu, evidentemente, entendi que era uma notícia ruim, ou seja, era a notícia da morte do meu irmão, o hospital comunicando o falecimento dele. Ele tinha 17 anos na época, 17 anos de idade, um adolescente. Eu me lembro a cena, conseguiram avisar meu pai e minha mãe, eles voltando do aeroporto, não deu nem tempo de ir para Belo Horizonte, voltaram, minha mãe não aguentava nem sair daquele carro direito. E aí vocês podem imaginar o caos que se instaura numa família a partir de uma perda drástica, súbita, é um nocaute. No meio de tudo aquilo, meu irmão tinha 17 anos, ele era surfista, ele conhecia bastante gente no bairro, foi juntando gente, porque notícia ruim corre muito rápido, né, gente? E aí já foi aparecendo gente da família. Minha família é uma família muito grande, família do interior do Espírito Santo. E aí passou um tempo, já começou a chegar gente da família, e foi juntando gente. E o que aconteceu? No meio de todos aqueles que começaram a chegar, eu me lembro que chegou também, eu tinha 15 anos, chegou uma jovenzinha também de 15 anos. Chegaram meus amigos e tal, mas essa jovem se aproximou de mim, conversa vem, conversa vai. E era uma jovem bonita, era uma jovem muito bonita. E essa jovem começou a conversar comigo, conversa. E eu comecei a notar que essa jovem estava com segundas intenções. Ela estava querendo se aproveitar da minha fraqueza. Mas como era uma moça bonita, eu me deixei levar pela fraqueza. E aí ela conversa e tal, tarará, e vai. Ou seja, não era hora para aquilo, né? Mas a moça queria me ajudar, né? Aquela história, né? Ganhar a alma para Jesus e o corpo para ela. Não tem um negócio assim, não tem? Eu vou evangelizar, pastor, a alma é de Jesus, mas o corpo é meu. Ela não queria evangelizar, mas ela queria assim. Ela queria, me achou, não sei, alguma coisa bonita, mas ela estava ali querendo desviar também a minha atenção da tragédia. O alvo dela era conversar e tal, tirar todo o foco. E o que aconteceu comigo? Eu fui tirando o foco da tragédia. E foi chegando gente, aí eu fui ficando alheio, né? Ali eu já fiquei mais apaixonado. Daqui a pouco na despedida ela me deu um beijinho no rosto, né? Que beijinho bem. Aí vai, meu Deus do céu. Aí no outro dia, estava lá jovem de novo. E conversa. Não deu tempo de eu pensar na tragédia. Minha família tem um karma, uma sina com um remédio controlado, é um problema hereditário. Eu sei que na hora já foi dando remedinho para todo mundo e me deram um, eu chapei para dentro também e já fiquei mais grogue, assim, mais dopadinho e tal, porque eles... É um costume isso, um comportamento aprendido. Chegou um momento, meu pai foi buscar o corpo do meu irmão, foi com tiro, lá na época ele foi de carro, uma caravana, e aí chegou no outro dia um momento em que o meu irmão estava sendo trazido e a gente estava todo mundo na porta da igreja, e foi aquele momento de comoção, né? Quando vai chegando, uma comoção muito grande. Mas o que aconteceu? Essa jovenzinha, nesse momento que o corpo do meu irmão estava chegando, aí aquela comoção, essa mocinha olhou para mim com aquele olhar angelical e disse assim: posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. Você me promete uma coisa? Prometo. Então eu vou pedir. Eu falei: não chore. Você me promete que você não vai chorar? Eu falei: prometo, eu não vou chorar. E de fato, eu não chorei. Eu me lembro que o máximo que eu vi foi o caixão foi entrando, ficou na frente, minha mãe sentada do lado. Eu cheguei assim mais ou menos próximo, já saí, não vi direito. Teve culto, não vi culto. Teve pregação, não vi pregação. Teve louvor, não vi louvor, não vi nada. Terminou ali, foi todo mundo lá para enterrar, né, fazer o último velório. Não vi, estava afastado, distante, a jovenzinha lá nessa proposta dela, e aí a multidão foi até o local do enterro, não vi enterrar, não vi terra cair, não vi nada, estava alheio. Terminou ali, o pessoal começou a sair, e eu entendi que ali estava encerrado o enterro. Terminou, foi todo mundo para casa, comecei um namoro com essa jovem, que na verdade depois eu vi que isso era um laço do capeta terrível. 6 meses durou esse namoro. Mas eu nunca havia parado para pensar que, desde a morte do meu irmão até a minha conversão, com 17 anos, foi a fase mais devassa,
foi a fase mais louca, mais translocada que eu vivi. Até que com 17 anos a igreja estava passando por um avivamento, e nesse meio de avivamento, um dia minha mãe, vamos lá, deixa o pastor orar por você, não quero, vai, ali naquela oração, Deus me visitou, eu dobrei meu joelho, entreguei minha vida para Cristo e a minha vida mudou. Só que o que eu percebi? Eu vivia sonhando com meu irmão, eu não parava de sonhar com meu irmão. Frequentemente eu estava lá, eu dormindo, e de repente aparecia meu irmão no sonho. E todo mundo lá em casa, e meu irmão estava lá, e conversa vai, conversa vem. E eu dentro de mim, eu pensava assim, mas meu irmão não morreu? Às vezes tinha sonho que eu olhava para ele e falava assim, você não morreu? Ele abaixava a cabeça no sonho. E recorrentemente. Foi passando 1 ano, 2 anos, um dia, eu me formei, fui trabalhar numa igreja a 70 quilômetros de Vitória, um lugar chamado Aracruz, é uma cidade de Aracruz, e eu tinha lá meus 25, 26 anos de idade. 10 anos depois, o pastor da nossa igreja, era o pastor titular, chegou para mim e falou assim, olha, Alcione, eu estou indo não sei aonde pregar e você vai ficar com a responsabilidade de fazer o apelo, não vai ter mensagem, os irmãos lá da primeira igreja presbiteriana vão vir fazer uma peça, no final você faz o apelo, chama o povo à frente. Eu falei, não, tudo bem. Estava eu sentado lá na cadeirinha, sentado junto com o pessoal e tal, de repente entra aquele bando de jovens, irmãos, e tinha um menino na maca, e botaram aquela cortina de médico assim, e arrumaram um barulhinho do coração, pi, 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 e pais desesperados entraram numa gritaria pedindo pelo amor de Deus para salvar o filho, e entraram, colocaram, e o enredo era essa criança, esse jovem na UTI, morre, não morre, os médicos tentando salvar, os pais desesperados, e resultado. Enquanto eu estava diante dessa peça, o que essa peça fez comigo? Me puxou para dentro dela. Por mais que eu resistisse, quisesse dar uma ali de crente, não, em nome de Jesus, não vou entrar nisso não. E a peça, e aquilo, irmãos, aquilo começou a mexer comigo, aquilo começou a embrulhar meu estômago, e de repente eu comecei a chorar. E fui tentando segurar as lágrimas, daqui a pouco eu comecei a bater queixo, e eu fui chorando, daqui a pouco veio um menininho, que era o filho do pastor, com uma fraldona bem grande assim. Alguém mandou ele ver com a fraldona e falou assim, toma. Aí eu peguei aquela fralda. Terminaram ali, eu fui no púlpito. Aí eu tive que contar um pouco da história. Mas aí assim, eu tinha que fazer apelo, então eu fiz apelo. Eu falei, então, você que veio aqui, você tem que estar preparado para a morte e tal, tarará, tarará. Fiz o apelo e tal, vinha muita gente na frente, eu não sei se vieram para aceitar Jesus ou com medo da morte. Mas eu sei que eu não levei essa história adiante. E eu ainda persistia tendo esses sonhos. No final eu vou falar um pouquinho como é que eu fiz para trabalhar isso. Mas eu quero usar essa história como ponte para falar um pouco sobre essa temática das perdas. Lidando com as perdas. Uma das coisas interessantes para a gente falar de perda é que, em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade em que a gente vai ter dificuldade de lidar com perdas. Por quê? Você sabe, como eu, que nós vivemos numa cultura capitalista. E a cultura capitalista, ela valoriza o ganho, o adquirir, o ter. Por exemplo, quando você vê na mídia, no Fantástico, pais jogando uma criança pela janela, tem N's que fazem isso. Mas por que são aqueles que eles vão focar? Porque normalmente são pessoas que têm, nessa cultura, o ter tem mais valor. Por quê? Porque é uma cultura que vai valorizar o ganho, o sucesso. Evidentemente que nós não estamos isentos dessa cultura, e essa cultura capitalista também ela entra dentro da mentalidade evangélica. Eu confesso para vocês que desde 94 eu comecei a falar numa igreja, noutra igreja, já tem mais ou menos uns 20 anos aí que eu tenho falado em muitas e muitas igrejas. Eu confesso que em todas essas igrejas que eu já fui, eu nunca vi culto de testemunho. Eu só vejo culto de vitória, eu só vejo culto em que as pessoas vão falar das suas aquisições, dos seus casamentos restaurados, do fulano que estava doente e foi curado. Mas eu ainda não vi culto
em que as pessoas vão falar de casamentos que não foram restaurados, de pessoas que não foram curadas, de pessoas que vão falar das suas perdas, pessoas que vão falar da sua dor. Se você pensa na nossa liturgia, praticamente nós não temos espaço para digerir essas coisas. O dirigente abre o culto, nós temos 3, 4 louvores, dá-se avisos, prega-se durante 50 minutos, 1 hora, se faz o apelo. No final nós trocamos algumas palavras, alguns clichês, como vai, glória a Deus, aleluia. E pode ser que a alma esteja lá lutando com dores. Hoje, graças a Deus, as coisas estão um pouco melhores. Pense, por exemplo, na nossa sinologia. É interessante como nós gostamos de fazer uma leitura seletiva das Escrituras. Por exemplo, a maioria dos salmos que a gente lê é só salmo de vitória, salmo de louvor. Mas você vai ver que existem salmos da Bíblia que é choro do início ao fim. Tem salmo que o salmista já começa assim: socorro. Você tem salmos na Bíblia, hinos na Bíblia, que são hinos em que o salmista vai expressar a sua dor. Mas há uma ênfase muito grande nas nossas igrejas, uma ênfase na vitória. Só que a vida do crente não é só uma vida de vitória. Claro que nós somos mais do que vencedores, mas nós também vivemos as nossas dores. Nós vivemos os nossos dilemas. Então é como se faltasse esse espaço para nós trabalharmos todas essas perdas e digerirmos essas perdas. Eu fiz uma pesquisa sobre a cultura judaica e a cultura bíblica. Pense como é que a Bíblia lidava com o choro. Como é que na própria cultura judaica, quando se tinha uma tragédia, lembra de Jó, de Davi, N situações de catástrofes em que esses homens rasgavam suas roupas. Havia o costume de pegar pano de saco e colocar sobre si terra, cinza. O luto na cultura judaica durava até 40 dias. Havia naquela cultura o costume de que, desde as famílias mais pobres, se contratava uma profissão na época chamada as carpideiras. Família mais pobre tinha que ter pelo menos uma carpideira. A carpideira era ajudante de choro. Minha família tinha uma tia minha que era carpideira, assim, na prática. Normalmente chegava no enterro assim, o pessoal estava mais tímido, né? Mas quando ela chegava, era mais ou menos, parecia até uma ambulância. Ela chegava assim, aí ela já caía, desmaiava, aí segurava uns quadros, ela era mais gordinha, tinha que segurar uns quadros para segurar ela. E aí ela passou, mas assim, o negócio se espalhava. Aí o pessoal sentia que era luto mesmo. Mas isso era uma prática do judaísmo. Nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações, em que o profeta lamenta. Então, tudo isso vai fazendo esse contraste. Irmãos, presta atenção numa coisa. Há muitas vezes uma gritante diferença entre a cultura evangélica e a cultura bíblica. Não necessariamente algumas coisas na cultura evangélica, a gente vai falar sobre isso aqui, são da cultura bíblica. Então, certas práticas, certas mentalidades foram introjetadas a partir dessa nossa cultura e que a gente não tem respaldo e que isso vai adoecer. Vai adoecer. Eu fico pensando nos cânticos, né? Tem muito disso. Primeiro, os nossos cânticos, muitas vezes, eles são muito humanistas, né? Você pode, você vai, você. É uma coisa muito centrada, não é muito adorar, mas você pode, você vai vencer. E muita ênfase na vitória. E quando tem luta, o cara já tem que sair com a vitória, ele tem que enfiar a vitória goela abaixo. Assim, você não dá tempo de você viver a luta, porque você já tem que tomar posse da vitória. Isso pode fazer com que a gente queime etapas. Salomão disse em Eclesiastes que há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. E tem lá um tempo que diz assim, tem tempo que é tempo de chorar, filho. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. Ele diz, olha, tem um tempo que é o tempo de saltar de alegria, mas tem tempo que é o tempo de prantear. Tem um tempo que é o tempo de abraçar, mas tem um tempo que é de afastar-se de abraçar. O problema é que, pela fé, a cultura triunfalista ensinou que só existe tempo de rir, tempo de saltar de alegria. Isso faz com que, em nome dessa cultura, a gente não viva essas etapas. A gente não sabe de jeito. Você quer ver uma coisa constrangedora? Enterro de crente. Eu me lembro, novo convertido, eu achava interessante, uma vez, eu era novo crente ainda, uma família perdeu um jovem, catastroficamente, num retiro espiritual. O rapazinho estava nadando, se afogou e morreu. Aí disse que o pessoal foi abraçar a mãe. Aí quem chegou do enterro falou assim, olha, eu fui lá para consolar e voltei consolado. Por quê? A pessoa ia abraçar a mãe, não precisa abraçar não. Meu filho está com o Senhor na glória. Diz que lá ela cantou, profetizou, entregou mistério. Teve um pastor que me falou que uma pessoa perdeu alguém, ele foi dar um abraço. Olha bem, olha a espiritualidade, olha o grau de espiritualidade. Essa pessoa falou, não, isso aqui também já está no alto grau da doença, né, irmãos? Ele falou, não, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu filho está com o Senhor na glória. Você veja que ponto as doenças, a religião, a espiritualidade adoecida, ela vai ter um custo para essa pessoa. Então, a gente precisa parar e pensar nessa realidade. Uma das coisas interessantes, eu queria ler com você essa frase aqui, esse texto aqui. Vamos ler todos nós? Dá para você ler aqui comigo? Vamos lá, bem forte? Nossa... Eu estou falando aqui de perda de ente querido, mas você vai ver que tem muitas perdas. Tem coisas que você nem imagina que a perda é perda. Mas a vida do ser humano, desde que ele nasce, ela é um ciclo de ganhar e de perder. Pensa no desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, um bebê quando ele é gerado. O bebezinho é gerado, primeiro ele é um embrião, depois ele se torna feto, né? Acho que é isso. Depois ele vai desenvolvendo, né? E o pessoal fala que o útero da mãe é considerado o primeiro Éden. O bebezinho está tudo tremendo lá dentro, ele está aquecido, ele tem comida, ele tem oxigênio, ele está protegido, está fofinho, né? Está ficando apertadinho, mas está ainda, ele está tudo ali envolvido, né? Você acha que se houvesse condições de um médico colocar lá uma comunicação e perguntar assim, bebê, como é que está aí dentro? Ia falar, tá joia. Tudo bom aí? Não, aqui está assim, maravilhoso, comida, não preciso fazer nada, tá? Vem tudo, vem. Falei, certo. Quer sair daí? Não. Você sabia que os terapeutas familiares dizem que a primeira grande crise que eu e você enfrentamos na vida é para nascer? É a chamada crise do parto. Por que o bebê chora? E se não chorar, não sei se ainda usa para dar uma... Não é só uma questão fisiológica, não. Não é só para encher os pulmões. Ele chora porque ele está perdendo um lugar. Ele está sendo tirado de um lugar. Ele está sendo expulso de um lugar. Mas se ele não perder esse lugar vai se tornar um lugar nocivo, de morte. O bebê, quando nasce, ele vai passando por etapas. Eu me lembro do meu, por exemplo, a minha esposa é muito assim, ressabiada. Não sei se você sabe essa expressão.
Um cara que chamava ela assim, você parece caboclinha ressabiada, muito ressabiadinho, muito desconfiadinho. Ah, não, quando nasceu eu quero levar direto para o nosso quarto. Aí comprou uma cestinha, botou ele lá, às vezes de noite ela falava assim, amor, bota o dedo no nariz dele, vê se ele está respirando. Aí eu botava, falei, amor, está vivo. Aí foi ficando lá 1 mês, 2 meses, eu falei, 3 meses, eu falei, Virgínia, vamos tentar botar ele no quartinho dele. Aí Virgínia começou a pesquisar como é que bota. Aí tinha a pessoa falando, não, bota de uma vez, tranca a porta, deixa chorar a noite toda. Vai ser uma vez só e vocês já ficam libertos. Aí ela falou, não, ela foi em outros, não. Aí eu falei, uma linha mais equilibrada, falar assim, não faz isso não, pode, o choro é o único instrumento de comunicação da criança, isso pode. Faz o seguinte, quando chorar, você bota lá no quarto, chorou, vai lá e deixa ele te ver, depois você sai. Chorou de novo, deixa ele te ver. Aí o que aconteceu? Meia-noite, chorou, vai lá te ver. 00:15, chorou, te ver. 00:30, chorou. 1h chorou. 1h30 chorou. Falei, Virgínia, traz de volta esse menino para o quarto. Eu demorei quase 2 anos para tirar esse menino do quarto. Mas você sabe como é que eu tive que tirar? Um dia, eu acordei revoltado, destranquei, tirei o berço, sim, botei ele lá, deitei com ele, segurei no berço, fiquei do lado. Chorou, mas chorou comigo do lado. Chorou. Aí dormiu. No outro dia, fiquei com ele lá. Chorou, dormiu. No outro dia, chorou. Por quê? Não quer perder. E aí foi indo. E como é que perde depois a fraldinha? Para fazer necessidade do piniquinho. Comprei um piniquinho que cantava. Falei, meu filho, senta aí agora. Aí olhava, ele sentou. Não, tudo bem, ficar de cuequinha. Aí chegava na hora, quer fazer o piniquinho? Não, quero a fralda. Falei, meu filho, perde essa fralda. Não, era uma luta. Aí eu liguei para uma amiga minha, psicóloga, falei, deixa fazer nas calças no chão, ele vai ver. Falei com minha mulher, com uma confusão. Aí na hora, bota a fralda. Ele falou, fazer na fralda. Quem conseguiu fazer ele fazendo piniquinho foi até a menina que cuida dele. E depois para perder o peito, minha mulher também não queria deixar. Eu chegava às vezes de aula, 11h da noite, estava ela na cama com ele no peito, ele dormindo, agarrado no peito dela. Aí eu ia devagarzinho para tirar. Quando eu ia puxar ele... E para explicar que ele tinha que perder o peito. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Quando ele aceitou, não foi nem o peito, quando ele aceitou perder a fralda para ficar só a cuequinha e fazer no piniquim, irmãos, disso eu me lembro. O rostinho dele mudou. Ele ficou com um rostinho de homem. Eu olhei, meu Deus! Ele ficou mais sério assim. Aí eu falei, meu Deus, eu perdi meu bebê. Mas o salto de desenvolvimento. Por que tem mãe, filho, vai mamando, 1 ano, 2. Eu já trabalhei com gente que, pastor, se dependesse de minha mãe, eu estava mamando, eu com 7 anos estava lá, chegava de pé. O que acontece? Eu estou vindo aqui por quê? Porque eu mamãe até tal idade, hoje eu não pego o ônibus, minha mãe tem que estar do meu lado, hoje eu não consigo fazer nada, eu tenho que ter mãe do meu lado, para me dormir tem que ter alguém do meu lado. Ou seja, o indivíduo ele não conseguiu perder para crescer. Cada fase da nossa vida, para você virar, por exemplo, adolescente, você tem que perder a infância. Para você entrar na fase jovem, adulto, você tem que perder a adolescência. Por exemplo, claro que não tem ninguém aqui nesse caso, isso é mais lá em Vitória. A pessoa vai casar, mas depende dos pais. Ah, eu não queria perder minha tetinha. Essa teta da minha mãe é tão próspera. Papai. Aí o pai fala, não, faz um, como é que fala? Um puxadinho. Fica aqui mesmo, fica aqui dentro. Não precisa nem fazer cozinha, não. A cozinha a gente usa aqui, come aqui mesmo, todo mundo junto. Fica aqui. Trabalhar, qualquer coisa seu pai te dá, sua mãe, fica aqui e tal, e papapá, e vai ficando travado. Aí o outro filho que sai de casa e aceita perder, ó. O outro que fica travado ao estágio adolescente. É igual a história da vaquinha. Já ouviu falar da história da vaquinha?
O homem tinha uma vaquinha. Ai, minha vaquinha. Diz que um monge foi visitar. Ah, não, essa vaquinha é única. Pobrezinho. Quem sou eu, sou minha vaquinha? Aí o monge falou, dá um copo d'água. Ele foi lá dentro. Quando foi um copo d'água, o monge deu um chute na vaquinha, assim, derrubou, caiu lá no barranco, morreu a vaquinha. Ai, minha vaquinha. Falou assim, a sua vida vai mudar a partir de agora. Passou mais ou menos um tempo, um homem era um grande fazendeiro. Mas teve que perder a vaquinha. Eu tenho um cunhado meu, que para ele prosperar, o pai teve que quebrar. Porque a teta do pai dele era próspera. Ele não queria trabalhar. O pai quebrou, ele teve que trabalhar e prosperou. Só decolou depois que o pai quebrou. Entende isso? Tem gente que vai ter que perder a vaquinha, filho. Tem que crescer. Mas para crescer você tem que aceitar perder. O que eu quero dizer então é o seguinte: a nossa vida, ela é uma vida cheia de perdas. E a maneira como você administra, digere essa perda, sabe o que vai acontecer? Olha aí a história do caminho mau e do caminho bom. O luto é uma crise. Quando você passa por um luto, é uma crise. O chão é abalado. Imagina bem, gente, você tinha algo há 10, há 20, há 30, de repente você não tem mais. O mundo modifica. Sabe o que acontece? O mundo mudou, mas a gente não quer mudar frente ao mundo. Só que quando você está diante dessa crise, dois caminhos se abrem. Aliás, tem no dialeto chinês uma palavra, a palavra crise em chinês é vi pei. Vi, perigo. Pei, oportunidade. Se eu tiver errado, é trocado, tá? Perigo. Uma palavra só concentra as duas ideias. Perigo e oportunidade. Isso quer dizer o seguinte: que na crise você tem que tomar cuidado. Porque ou você vai por aqui, e isso aqui vai gerar saúde, e você vai crescer e decolar, ou você entra aqui e a sua vida degringola porque você entrou no caminho mau. Pergunto a vocês, esse caminho aqui, você acha que ele é o quê? Ele é fácil ou difícil? É um caminho largo ou estreito aqui, hein? O que vocês acham? Ele é largo, né? Isso aqui é o caminho largo, gente. Amplo, porta ampla, mas lá na frente, doença. Esse aqui, olha, porta estreitíssima. Mas lá na frente, saúde, crescimento. Nós temos vários tipos de perdas. Uma das mais significativas, evidentemente, é a perda fruto de morte, que é uma perda irreversível. Você perde um ente querido, uma pessoa, mas você tem outras. Por exemplo, um divórcio é uma perda. A minha irmã passou por um divórcio. Você já imaginou? Um dia ela me ligou e falou assim, o que eu faço com o meu álbum de fotografias? Você entra lá dentro do guarda-roupa, quando você pega, está seu álbum. E aí? A cama, os móveis, isso tudo vai mexendo, entende? Sonhos, isso é uma perda terrível. Mudança social, perda financeira, um emprego, status social. O indivíduo detinha um status, hoje não tem mais. Por que tem gente que ao invés de glória em glória vive de dívida em dívida? Porque perdeu, o mundo mudou, mas ele não aceita. Ele não se adapta. E vive uma realidade como se não tivesse perdido. E começa a entrar em dívida. O salmista, por exemplo, no texto que a gente leu, por que o salmista está lamentando? Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Sabe o que é isso? Depressão profunda. Ele está dizendo, eu não tenho fome. O meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Ele fala, por que estás abatido a minha alma? Aí sabe o que ele fala? Lembro-me, portanto, de ti nas terras do irmão. Aí ele começa a falar do ministério dele, a multidão em festa, o pessoal, o ministério. Só que esse salmista está exilado lá no norte. E ele está longe das suas funções, do seu projeto de vida. Ele lembra. Ele lembra do que detinha. Uma mudança geográfica.
Alguém que perdeu um amigo, deixou amigos, precisou sair de um estado, foi transferido, parentes. Pode ser uma perda ministerial, pode ser uma perda moral, uma reputação, pode ser uma perda de relacionamento, amizade, um namoro. Um dia eu estava no interior do Espírito Santo, minha mãe falou assim, ora pela sua tia. Tia já com quase 50 anos. Falei, que ela começou a chorar, casada, já não sei quantos anos. Eu não consigo aceitar a perda de um namoro que ela teve. Você já imaginou bem, gente? A dor. As pessoas ficam paradas, travadas, porque não conseguem digerir, aceitar certas perdas. Essa perda faz parte do ciclo de desenvolvimento. Bom, esse aqui é o ciclo vital, não vou falar disso, não dá tempo. Nós temos vários exemplos bíblicos, a morte de Lázaro. Por que Jesus chorou a morte de Lázaro? Aliás, a morte de Jesus, a morte de Lázaro é uma das mortes mais estranhas, porque Jesus chora a morte de Lázaro sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Jesus disse assim, Lázaro dorme, mas eu vou ressuscitá-lo. Aí quando ele chega lá no clima do velório, aquilo mexe com ele. Diz ele que vendo Maria, vendo o mar, e diz o texto que compungindo-lhe o seu espírito, ele chora. Aí diz o texto que os judeus disseram, vede quanto ele os amava. Você sabe, irmãos, que eu já vi líderes, eu já vi 2 líderes, não vou falar o nome, evidentemente, conhecidos no Brasil. Eu não estou condenando porque isso tem reflexo da mentalidade evangélica, a cultura evangélica. Eu já vi líderes, desses 2, um falou assim, que Jesus, na verdade, não foi choro de Lázaro. Jesus chorou de raiva. Ouvi. Jesus chorou de raiva. Porque os judeus eram incrédulos e diante da incredulidade ele chorou de raiva. Outro foi mais espiritual. Na verdade não foi Jesus que chorou assim. Jesus, na verdade, o Espírito Santo começou a gerar nele assim, com dores de parto, a ressurreição de Lázaro. Olhe bem. Por que esses autores, ou pastores, ou líderes têm dificuldade de aceitar o choro de Jesus? Porque crente não chora. Hã? A gente tem essa dificuldade de lidar com a dor. Isso está melhorando mais. Mas isso ainda é um tabu. Por que a gente não... Isso é a mensagem recente. Porque aceitar que Jesus chorou vai ser assim, mas Jesus chorou, sim, ele chorou e sabendo que ia dizer, Lázaro, vem para fora. Eu te pergunto, no lugar de Jesus você choraria? Mas pastor, nem sabendo que o morto não vai ressuscitar, eu não choro. Eu já sabendo que ele não vai ressuscitar, eu não choro, ainda mais ressuscitando ele, que eu não ia chorar mesmo. Mas ele chora e 5 minutos depois ele diz, Lázaro, vem para fora. Porque Jesus não via incompatibilidade entre ter fé e ser gente. Ele era homem e chorava e era Deus para ressuscitar os mortos. Por isso Jesus era saudável. A dor do Getsêmani. E assim vai, a perda do pai na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus estava dizendo isso brincando? A morte de João Batista, e aí vai. Jó enfrentou perdas, filhos, bens, status, saúde. Eu costumo dizer que na Bíblia dos evangélicos, o livro de Jó só sobrou 3 capítulos e 1 versículo. O resto nós excluímos. Capítulo 1, toda aquela desgraceira de Jó. Capítulo 2, de novo, o texto mais lembrado. Então, amada igreja, quantas mensagens eu já escutei, eu já preguei também. Não me excluo, não. Então, amada igreja, está chorando louve. Diz o texto, nu saí do ventre de minha mãe, você vai dar glória, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh. Aí levanta um miserável e fala, mas pastor, e o capítulo 3? Não, capítulo 3 não, filho, deixa abaixo. Do 3 ao 41, deixa abaixo. Vamos só pegar
pensar aquele, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Mas o resto, sim, senhores, o mesmo Jó que disse, saí e não voltarei, no capítulo 3 ele diz, maldito o dia em que foi gerado um homem. E ele diz para Deus, por que o Senhor não me fez um aborto? E esse homem começa a fazer o que a maioria de nós não tem coragem de fazer. Ele lava a sua roupa suja com Deus. E digo mais, por que Jó consegue lá na frente fechar o ciclo da perda e retomar a vida dele? Ele tem mais 7 filhos, ele tem novamente todos os seus bens, porque Jó ele sabe fechar as etapas, ele sabe viver as etapas. E por que tem gente que fica travado? A partir de hoje eu não tenho mais filho. Eu perdi, eu não sofro mais, em nome de Jesus, eu não sofro mais. A partir de hoje eu não caso mais. E a gente guarda, represa essas emoções, mas Jó fez diferente. Depois eu queria que você lesse Jó 42. Tem um versículo muito legal, que a gente às vezes não parou para olhar, mas diz o texto que no final, Deus chega para ele, faz o temanita e diz assim, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Olha o que Deus diz para ele. Contra ti, contra os teus 2 amigos, porque vocês não disseram palavras sinceras. E aí olha que legal o fechamento. Como o meu servo Jó. Porque as vossas palavras não foram retas. Como? Toda aquela baboseira que Jó falou, que muita coisa foi baboseira, Deus falou assim, não, ele falou, mas ele foi honesto. E o que vocês disseram não foi honesto. Vocês ficaram repetindo apenas pensamentos, clichês. Vou falar aqui, eu quero deixar com vocês aqui, nós estamos falando aqui nesse processo de cura, de feridas, de traumas, de perdas, num contexto individual, familiar. Como é que um ser humano, olha para o seu vizinho do lado e diga para ele assim, apesar de crente, fala para ele, apesar de crente, fala gente, fala, apesar de crente, você é ser humano. Amém? Dá um beliscãozinho assim, vê se tem carne aí. Amém. Se passar direto assim, se o dedo passar é sinal que é anjo, ele está aqui, daqui a pouco ele vai voltar para o Senhor. Mas se tiver carne aí, ele é gente. Porque a gente acha que a gente não é gente, né? O pessoal acha que não é gente. Como é que um ser humano, como é que funciona o processo de elaborar a perda? Em primeiro lugar, a primeira reação diante de uma perda é aquela pancada, choque. O primeiro estágio da perda é o estágio do choque. O seu próprio organismo libera adrenalina, hormônios, neurotransmissores e te dopa. Só fica fulano. Não é? Perda. O segundo estágio concomitante a esse é o estágio da negação da perda. É o chamado estágio da incredulidade. Qual é a primeira palavra que a pessoa normalmente diz diante de uma perda? Não. Não é assim? Não. Não, isso não pode ser. Isso não aconteceu. Não acredito. Não pode ser comigo. É uma reação normal. Você imagina, você tem algo, um trabalho, um ministério, um status financeiro, um filho, um casamento, há 30 anos, de repente, não tem mais. Primeira coisa, você nega aquilo. Fala, não, isso é um sonho, isso é um pesadelo. Não. Isso é um estágio inicial, até que isso se encaixe na cabeça da pessoa. Inicialmente ela nega. O perigo é o chamado luto patológico.
em que o indivíduo ele não nega tudo, nega pela metade. É o coração enganoso. Ele diz assim, eu aceito que perdi, mas não perdi assim, não é tão grave. Perdi, mas não é tão sério. Dói, mas não dói tanto. Ele aceita, mas ele desfoca, ele distorce o tamanho da tragédia. Tem gente que a partir disso, irmão, se envereda na fantasia. Eu recebi uma senhora uma vez, professora de um seminário teológico em Vitória. Ela veio sentar para ser aluna, ela me procurou depois de uma hora e falou assim, eu estou vindo aqui, porque eu perdi meu marido há 7 anos. Eu não fui no enterro dele. Eu neguei, eu disse, não, isso não é verdade. Ele saía para trabalhar, ficava um tempo fora, e eu achei que ele estava com mulheres, e a família veio, disse que ele tinha morrido, que eu tinha que ir lá recolher. Eu falei, não. E aí você precisa, não. E ela falou, e o que eu fiz? Eu tirei o fone do gancho, eu tranquei as janelas, fechei as portas. E eu disse, não pode, não é. E aí ela disse, tem 7 anos. Ela falou, nunca falei mais para minha sogra, olha que loucura. Nunca mais vi minhas cunhadas. E ela falou assim, enquanto eu falo contigo aqui agora, parece que ele está aqui do meu lado. Eu sinto ele anda comigo, ele vai nos lugares. Ele falou, um negócio, eu sonho, ele está voltando, ele chega, bate nas minhas costas, diz que está voltando. Ele diz que saiu, foi trabalhar, foi para um trabalho, outro trabalho, se arrependeu e voltou. E eu acordo. Só fica fantasiando. Eu sei que ele morreu, mas parece que ele está vivo. A sensação é que ele vai voltar. O indivíduo entra no luto patológico, ele não aceita a perda. Concomitante a isso, ele vai se confrontar com a realidade. Ele diz não, mas quando ele volta para casa, a cama do cônjuge está lá vazia. Ele abre o guarda-roupa, o álbum de fotografias. Ele acorda na segunda, ele não tem aquele trabalho. E ele vai vindo, a realidade é dura. E é uma fase em que ele vai acessando a realidade. Ele quer saber mais sobre a perda. Seria o ciclo normal, como é que foi? Me fala mais. E assim, os detalhes em que ele vai se aproximando mais da dor. É o confronto com a verdade, é o princípio da verdade. Me lembro, há 5, 6 anos atrás, a minha esposa perdeu o pai dela. Irmãos, o pai da minha esposa pensa numa filha apaixonada pelo pai. Pensou, multiplica por 10. E era uma neurose, era uma dor. O telefone tocava lá em casa, ela tinha que atender, porque se não atendesse, ela pensava, qual aquela preocupação com o pai. Quando veio a notícia da perda do pai, eu me lembro que tinha uma amiga dela, nós chegamos, fomos em Belo Horizonte, a amiga dela deu um abraço nela e falou assim, olha, se você quiser, não veja seu pai. Não precisa ver. Guarde a última lembrança. E eu falei com a minha esposa, veja o seu pai. Entre no caminho apertado. Não fuja da verdade. E foi um evento muito doloroso. A minha esposa sofreu com isso há alguns anos. Até um dia que a minha esposa, eu falei com ela, Virginia, escreve uma carta. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa elaboração, só para a gente fechar. Para fazer uma despedida muito dolorido, muito doído. Mas a gente não faz essa despedida. A gente não faz. O confronto com a realidade. A reação à perda. Como é que o ser humano normalmente reage à perda? Com ira. Alguém gosta de perder? Ansiedade. O judeu vestia roupa de pano de saco. E o ocidental? A aparência fica mais fragilizada, ele fica mais desleixado com roupa, a aparência, se usava maquiagem. Esse é o pano de saco do ocidental. A fé fica fragilizada. É normal, pastor? É. A pessoa começa a falar, poxa, como é que Deus? Aí você pega, tem muita gente, muito crente anda com uma rolinha, o Damasceno chama isso de rolha gospel. A pessoa começa a falar, você enfia a rolha gospel na boca dela.
Às vezes a pessoa está ali no momento em que ela quer digerir a dor dela, aí você bota uma rolha gospel na boca dela. Ela cala a dor. Então a pessoa reage com ira, com dor, ira de Deus. Todo esse processo, isso faz parte do vale da sombra da morte. Quanto tempo dura esses estágios? Irmãos, isso é uma coisa assim que a gente não tem como precisar, mas normalmente quem estuda essa área do luto, claro que existem perdas pequenas e perdas muito grandes. Qual é a principal perda, pastor? De um filho. Alguém diz que quem se divorcia é divorciado. Quem perde um pai e uma mãe é órfão. Quem perde o marido ou a esposa é viúvo. E quem perde o filho? Qual é o nome que se dá? É o inominável. É a dor que não pode ser traduzida em palavras. Tem dores que são muito profundas. Eu me lembro de uma mãe, eu estava dando uma aula sobre perdas. Ela se levantou, ela diz: eu perdi uma filha. E depois de 2 anos, labutando nesse vale de sombra da morte, Deus me levou a fazer a oração mais difícil da minha vida, que tem a ver com essa rendição. Quando ela chegou diante de Deus e disse: eu aceito que perdi. Quanto tempo dura isso? Alguns dizem que um luto bem elaborado dura entre 6 meses, 1 ano. Isso não é uma ciência exata, mas é preciso ficar preocupado, atento, quando esse luto ele começa a fugir de um prazo normal. Chega um momento que depois que a pessoa passa por esse vale de sombra da morte, em que ela elabora, aí chega a hora dessa rendição. Rendição significa dizer: Senhor, agora que tudo veio à tona, de que me adianta ficar com este sentimento, viver dele, por ele cultivá-lo. Aconteceu, é verdade, que eu neguei, disse para mim mesmo que não era tão doloroso, mas vi que era. Confrontei-me com isso, derrama minha alma diante de ti, vejo que não adianta ficar esperneando, me debatendo ou alimentando o caminho da vingança. Vejo que as mágoas e ressentimentos não vão me levar a nada. Então, Senhor, eu aceito que perdi. Eu me rendo a ti. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que a gente só vai entender no céu. Algumas a gente entende. Outras você vai ter que confiar em Deus. E você vai ter que dizer para Deus assim: eu aceito, apesar de não entender. O problema nosso é que muitas vezes dentro da nossa cultura a gente já quer lidar com a perda a partir da 5ª etapa. Perdi? Não, já está perdido. Em nome de Jesus, aceito que perdi. Não, filho. Minha esposa estava vendo um congresso de uma mulher que perdeu recentemente o marido, uma morte trágica lá no Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado com algumas músicas, né? Tem músicas assim, que a gente tem que tomar certo cuidado. E essa música, ela tem o seu lugar, mas ela é uma música perigosa. Ela reflete muito essa cultura gospel. Essa música diz assim: eu vou dançar sobre toda a dor. Ela pega Jó. Eu vou dançar sobre toda a dor, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Ela tem o seu lugar, mas ela tem o seu lugar na rendição. Ela tem o seu lugar lá em Jó 42. Não em Jó 3. Nesse congresso, era um congresso nacional, milhares e milhares de pessoas ali, para você ver que a nossa mentalidade precisa muito ser melhorada. Me chama essa jovem com o marido dela, 15 dias de morto, me bota para cantar essa música e bota ela para dançar na dor dela. Pula aí, minha filha, dança na dor. Eu vou dançar sobre toda a dor. Alguém tinha que ter pego Eclesiastes 3 e dito:
Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de prantear. Você sabe o que é prantear? É chorar em voz alta. Se você inverte os estágios, você engole a dor, você inverniza a sua dor, e essa dor está viva. É o tatu que você enterrou. Sabe o que acontece? Com mais ou menos um ano, essa pessoa provavelmente vai começar a sentir dores generalizadas no corpo, uma gastrite, uma úlcera. Gente, quando você estuda um pouquinho da psicossomática, você vai ver que o corpo que Deus criou, ele é sábio. O corpo, às vezes, começa a pegar os órgãos menos graves, né? Pega a pele, começa a dar uma coceira. Ele vai pegando os órgãos menos vulneráveis. Mas se você guarda isso, se você não dá voz, de repente, essa energia, essa dor vai para um órgão vital. A gente tem que tomar cuidado com isso. É o momento da rendição. 5 anos atrás, mais ou menos, olhe bem, irmãos, eu falo isso até com certa vergonha para vocês, porque eu já falava disso, ministrava isso, mas eu mesmo nunca fui resolver a minha perna. A gente fala ali um pouquinho e tal, mas um dia eu já estava sendo confrontado com isso. 20 anos depois do meu irmão ter falecido. Não vi enterrar, não vi nada. Eu já vinha sendo confrontado. Você precisa resolver isso, resolver isso, resolver isso. Um dia eu acordei, eu não ia viajar. Era um sábado, eu falei, Virgínia, vamos lá comigo no cemitério? Eu já vinha adiando. Bom, peguei o carro. Irmãos, quando eu saí do carro, eu estava todo gelado. Parecia que eu estava até em Curitiba. Né? Mas é um calor terrível em Vitória. Eu estava todo gelado. Falei, não, isso deve ser o fator climático. E eu fui me aproximando. Eu fui andando. Irmãos, e o coração foi... E aí, para achar o lugar onde estava. E vai aquela ansiedade. Irmãos, quando eu vi a lápide do meu irmão, 20 anos depois, gente, eu comecei a ser tomado em choro. Irmãos, eu chamo isso... Só aconteceu comigo isso 2 vezes. Eu não sou de chorar muito, não. Eu sou a Emery, que é descendente de alemão. Mas, irmãos, eu caí naquela grama, naquele cemitério, de dia. Eu chamo isso de possessão choral. O pastor Lobo trabalha muito com possessão demoníaca, mas tem a possessão choral. O choro me tomou. Alguém já teve esse sentimento de chorar, que parece que não é você que está chorando? Você chora tanto que você mesmo conversa com você. Meu Deus, mas de onde vem tanto choro? E eu chorava. Aí quando eu terminei, eu fui abraçar a minha esposa. Eu falei, e aí, amor? Ela falou assim, tem mais coisa, filho. Eu falei, Virgínia, eu sou autor de livro. Você está questionando minhas técnicas? Tem mais coisa. Aí ela falou assim, você precisa se despedir do seu irmão. Meu, quando ela falou despedir, parece que veio uma mão aqui, agarrou na minha garganta. Despedir. E eu falei assim, despedir é muito difícil. Aí a possessão choral voltou triplicada, irmãos. Despedir. E foi entrar, deixar o caminho mal que eu falei. Lembra o caminho mal? O nocaute. E ao invés de você elaborar corretamente, você faz um outro caminho. E Deus fala assim, sai desse caminho mal, volta lá, onde foi a dor, volta lá. Refaz isso, reelabora, conserta isso. E foi assim, uma das coisas mais preciosas. Eu saí dali, eu fui na casa dos meus pais, fui abraçar meus pais. 20 anos depois. Chega um momento que essa dor está cicatrizada. O que é cicatriz? Você olha, eu tenho uma cicatriz aqui, não tem dor. Claro, às vezes tem uma saudade, mas não é uma saudade que dói. É a lembrança.
A cicatriz é a dor que foi curada. Entende isso? Eu queria, antes da gente encerrar, e antes da gente orar, eu queria propor que a gente fizesse aqui um momento prático. Amém? Quantos aqui querem cura do Senhor? Pastor, agora ficou mais difícil. Agora ficou mais difícil. Eu pensei que isso ia trazer um óleo ungido para passar na minha testa. Mas eu queria que agora a gente fizesse uma parte prática. Eu queria pedir que você ficasse do lado, homem com homem, mulher com mulher. Vamos fazer isso? Os maridos e as esposas aí vão se separar provisoriamente. Vamos tentar fazer isso? Homem com homem, mulher com mulher? Se ficar faltando alguém, pode ficar em trio, tá? Mas vamos tentar ficar em dois? Porque como o nosso tempo é curto, pode ficar sentado mesmo. Presta atenção. Até o pessoal da intercessão também pode participar. Quando eu falei aqui de perdas, tem perdas das mais distintas, né? Irmãos, por que a Bíblia ela fala confessai? Confessai os vossos. A tradução de Tiago, ela é um pouco deficitária, porque a palavra pecados, no grego não é hamartia, o grego é paraptoma. Hamartia é pecado. Paraptoma tinha um sentido diferente. A ideia de paraptoma é alguém que cai do cavalo. É a ideia de alguém que estava em cima e caiu para baixo. Para mim é a ideia do trauma, é a ideia do nocaute. É alguém que toma uma pancada. Queda do cavalo. Pum! Aí Tiago fala assim, pega isso que é privativo seu, dá voz à dor, dá palavras para ela. Porque se você guarda isso, essa dor, ela sai por outra via. Ela sai pelo sintoma, ela sai pela ansiedade, ela sai pela depressão, ela sai por uma gastrite, uma úlcera, ela vai pegar alguma coisa sua aí. Então, o que eu queria propor a vocês? Assim como eu partilhei aqui a minha perda, queria que você partilhasse a sua perda com a pessoa do lado. Talvez você perdeu alguém, foi um divórcio. Talvez tenha uma perda que eu não falei aqui, que só você sabe que isso foi uma perda. Uma lembrança. Eu lembro uma senhora, uma vez que eu sentei, ela falava de uma perda da mãe que tirou a roupinha dela, e ela era criança, ela lembra que a mãe, tarará, mas ela chorava, aquilo era uma dor. Então, eu vou pedir que a gente tire aí algum tempo para ouvir, escutar. Não precisa falar nada, só escute. Escute a pessoa que ela vai falar. Depois que ela falar, você também pode falar com ela, ok? Se a gente puder pegar a nossa cadeirinha assim, dá uma puxadinha na cadeirinha, só um pouquinho para você tentar olhar um pouquinho para essa pessoa. Vamos tentar ver isso, só para você tentar virar um pouquinho de frente para ela. Não vai embora ainda não, por gentileza. Talvez esse momento vai ser um momento que vai fazer muita diferença na sua vida. Vai tirar ratos mortos aí de canos, que estão impedindo rios de Deus de fluir. Então eu vou te dar algum tempo para você falar dessa perda, ok? Então, alguns minutinhos aí. Cada um pode falar da sua perda. Conta um pouquinho da história, como é que foi, o que aconteceu, o que você lembra. Tenta narrar um pouquinho, em alguns minutinhos. Vamos tentar fazer isso em 5 minutinhos cada um? Vamos lá. Tá vendo como é bom falar? Gente, olha só. Depois a gente pode continuar falando, amém? Vamos colocar em prática os 3 princípios que a gente aprendeu. Pode continuar no seu lugar mesmo. Pode continuar aí no seu lugar. Presta atenção agora aqui um pouquinho, por gentileza. Baixa a sua cabeça agora um pouquinho.
A gente vai colocar em prática esses 3 princípios que a gente aprendeu aqui na primeira palestra, mais o princípio das perdas. Terceiro princípio que a gente aprendeu aqui, na verdade, o primeiro foi o princípio da verdade, né? Mas agora a gente está tendo uma experiência do relacionamento, de partilhar com alguém. O que eu queria pedir? Se você tiver liberdade, como é homem com homem, mulher com mulher, eu queria pedir que você dê as mãos a essa pessoa, dê suas mãos a ela. Se você tiver em 2, se você quiser abraçar essa pessoa, fique quietinho no seu lugar. Segura as mãos dela. Segura as mãos, fecha seus olhos um pouquinho. Esse é o princípio dos relacionamentos profundos. Enquanto você está de olhos fechados, nós vamos fazer o princípio da verdade. A gente já começou a trabalhar a verdade, mas eu vou pedir que você responda. Pergunta simples, nada que vá constranger, que vá te expor a um constrangimento. Mas eu queria que você dissesse, você vai responder 2 perguntinhas. E essa resposta é uma frase, tá bom? Cada um pode responder numa frase. Pode responder de olhos fechados ou vai falar baixinho. Mas eu queria que você agora olhasse para o seu coração. Olha para o coração agora. Olha para o coração. A gente tem dificuldade de olhar para o coração, para o sentimento. Olha para o seu sentimento. Você vai responder uma pergunta para essa pessoa. Você vai responder e ela vai responder. Primeira pergunta que eu queria que você respondesse. O que você sente agora enquanto você fala dessa perda? Numa frase. Não é assim, é difícil. Não é difícil. Difícil não é sentimento. É dor, é medo, é vergonha, é choro, é alegria, é tristeza. Cada um pode falar por sua vez. O que você sente agora enquanto você fala dessa perda? Um de cada vez. Numa frase, eu sinto dor, eu sinto vazio, eu sinto raiva, eu sinto vontade de chorar. O que você sente? Segunda pergunta que eu queria que você respondesse. Numa frase. Cada um vai dizer numa frase. Você tem vontade de fazer algo agora? Cada um responde essa pergunta ao vizinho. Você tem vontade de fazer algo agora? Pode responder. Numa frase. Terceira pergunta que eu queria que você respondesse. A terceira pergunta que eu queria que você respondesse. Olhando para o seu coração, você vai responder essa terceira pergunta. O que de fato essa perda representou para você? Cada um pode dizer numa frase. O que de fato essa perda representou para você? Princípio dos relacionamentos, princípio da verdade, falar a verdade, dizer a verdade. E nós vamos agora aplicar o princípio, sonda-me, ó Deus. Pode soltar as mãos da pessoa agora. Enquanto o irmão vai estar dedilhando aqui para nós, cabeça baixa, olhos fechados. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos agora. Nós vamos fazer isso na presença de Deus. Olha, gente, se você sofreu essa perda recente, isso, não estou dizendo que você tem que resolver isso já, você tem que continuar no seu vale de sombra da morte. Pastor, por quanto tempo?
Deus vai te mostrar. Vai chegar uma hora que você vai sentir, chega, basta. Já fiz o meu lamento. Fiz o meu lamento e vou fechar o ciclo e vou retomar a minha vida. Mas talvez você está travado nessa perda. Você está preso. Dentro de você tem uma angústia, um choro. Tem gente aqui que talvez está até com ânsia de vômito. Mexe nas entranhas. E você sente que isso travou você. Nós vamos ficar todos de pé agora. Pode ficar com a sua cabeça baixa, fique de pé. Mas independente de quem você seja, nós vamos colocar isso diante de Deus. Você quer colocar isso diante de Deus? Para a gente colocar isso agora em oração e a gente orar por isso. Vem cá na frente. Eu quero fazer esse momento com você. Você sente que você está travado numa perda? Vem cá na frente. Independente de quem você seja. Eu mesmo contei minha história com 35 anos, 5 anos atrás, ministrando, pastor. Pastor também tem suas questões, irmãos. Independente de quem você seja. Você sente que está travado? Vem cá na frente. Vem cá na frente. Talvez tenha uma perda que só você sabe. Você teve que ser forte. Alguém falou, você tem que ser muito forte. E você foi forte. E esse ser forte você negou a dor. Você não conseguiu elaborá-la. E a sua vida está travada. Fecha seus olhos agora, todos vocês. Fecha seus olhos. Nós vamos fazer 3 coisas rapidinho. Rapidinho, nós vamos fazer isso. Em primeiro lugar, eu vou pedir para você usar a sua mente agora. Seu recurso, a mente. A mente tem capacidade de imaginar, de voltar, de pensar. Mas eu quero pedir que você resgate uma cena na sua mente em relação a essa pessoa. Se isso é cabível que eu vou falar. Talvez tem coisa que eu vou falar que não é cabível, não tem nada a ver com a sua perda. Mas se você consegue resgatar uma cena que tem a ver com essa pessoa, com essa situação, resgata essa cena. Resgata essa cena agora. E agora, com essa cena em mente, eu vou pedir para você dizer em palavras baixas. Sabe o que é sussurrar? Eu vou pedir para você dizer para essa pessoa o que você quer dizer e você não conseguiu dizer. Mas a pessoa já morreu, não tem problema. A gente não está fazendo aqui necromancia, não. Isso você vai fazer para você. Não é que a pessoa vai escutar, não. É um ciclo que você deixou em aberto. Você vai fazer isso para você. Essa cena você vai fazer para você, na presença de Deus. Eu vou pedir que você diga a essa pessoa o que você tem vontade de dizer e você não disse. Começa a fazer isso agora. Diz para essa pessoa o que você precisa dizer, o que você não disse. Você quer pedir perdão a ela de alguma coisa? Você quer agradecer a ela de alguma coisa? Você quer contar algum segredo que você não disse? O que está preso que você queria falar e não conseguiu, não pôde falar? Sussurra agora essas palavras. Fala agora. Fala com a boca. É para falar com a boca, não é com a mente. Com a mente não funciona. A Bíblia manda confessar. Fala. O que é que você precisa falar que você gostaria de falar? Deixa brotar. Deixa brotar.
Fala o que você sente vontade de falar. O que você quis dizer? Deixa brotar. Deixa sair dos seus lábios. Deixa sair dos seus lábios. De repente você quer falar alguma coisa, de alguma raiva, de alguma vingança, de algum ódio, de algum ressentimento. O que você precisa falar e que você guardou? Deixa essa raiva sair. Independente de qualquer sentimento, diga a verdade. O segundo momento que nós vamos fazer é talvez o momento mais difícil. E você só faça isso se você sentir que é a hora. Só faça isso se você entende que é a hora. Se você entende que é a hora, que você já elaborou, já está preso, já era para ter superado isso. Eu vou pedir que agora você se despeça dessa pessoa. Você libere ela. Libere essa pessoa agora. Fala, fulano, eu preciso te liberar. Eu preciso aceitar que te perdi. Libere agora. Você sente que já consegue fazer isso? Deus te dá graça para isso. Libere essa pessoa. Se despeça dela. Perdoe ela. Solte ela. Entregue ela para o Senhor. Fala, meu filho, eu te libero. Eu me despeço de você. É duro. Mas eu preciso retomar a minha vida. Em nome de Jesus. Faz isso, querido. É hora da cruz. É hora de ir para a cruz. É hora de se render. De entregar. De abrir mão. Para você ressuscitar, você tem que aceitar a perda. Se você sente que já é esse o estágio, faz isso. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração agora comigo. Diga comigo assim, Pai Celeste. Diante da cruz de Jesus, do Calvário, do lugar da dor, da perda. Senhor, agora que tudo veio à tona, de que me adianta ficar com esses sentimentos, preso a eles, viver deles, cultivá-los. Aconteceu. É verdade que eu neguei. Disse para mim mesmo que não era tão doloroso. Mas vi que era. Confrontei-me com isso. E hoje, derramo a minha alma diante de Ti. E vejo que não adianta ficar esperneando, me debatendo, ou alimentando o caminho da vingança. Abro mão das mágoas, dos ressentimentos. Senhor, eu entrego a minha perda. Ela vai ficar aqui, aos pés da cruz. Se necessário for, ligar para alguém, falar com minha família, ir a algum lugar,
lamentar a dor, ainda por esses dias, eu farei. Mas, Pai, ao final disso, eu quero que o óleo de alegria, que uma coroa, que vestes de alegria, que ao final disso, que tudo isso esteja na minha vida. E assim como Jó, eu retome a minha história, eu refaça a minha história. E dessa história, e dessa tragédia, eu consiga tirar lições poderosas. E que a minha vida, ela torne a ter sentido. Em nome de Jesus. Vou pedir agora que você dê o abraço, o melhor abraço que você puder dar nessa pessoa.